LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Vamos passar o espanador na memória. Quem foi mesmo Abiatar? Muito bem. Um sumo sacerdote dos judeus que foi obrigado a se refugiar nas terras de Davi para evitar a perseguição do rei Saul. Abiatar ocupou essa eminente posição até o primeiro ano do reinado de Salomão. Este o despojou para colocar Sadoque em seu lugar. Abib, A-B-I-B. Abib, quem foi mesmo Abib? Quem foi esse senhor? Não foi senhor nenhum, muito bem. É o primeiro mês do ano judaico. Quando se colhia o trigo, se comemorava o livramento do Egito graças a Moisés, conforme está no Êxodo capítulo 13. Sempre que se colhia o trigo e se comemorava o livramento do Egito, da casa da servidão, então entrava em jogo esse Abib, primeiro mês do ano judaico. Abidan, A-B-I-D-A-N, Abidan. O que significa Abidan? É claro, está no Velho Testamento, mas a Bíblia tem que ser varrida de ponta a ponta. Quem foi Abidan? Exatamente, príncipe, o chefe da tribo de Benjamim, era filho de Gedeão. Foi o nono entre os que ofereceram dádivas no tabernáculo. Mas em que livro da Bíblia, no Velho Testamento, aparece Abidan? Exatamente, no livro de Moisés, Números, capítulo 7. Abiel, A-B-I-E-L. Quem foi mesmo Abiel? Espanador na memória, minha gente. Exatamente, avô de Saul, pai de Cis e de Ner. E qual era a sua tribo? Perfeitamente, Abiel era da tribo de Benjamim. Em que livro ele aparece? Esse nome, em que livro aparece? Exatamente, no primeiro livro de Reis, Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. Agora esse é mais difícil, hein? Abiezer. Abiezer. A-B-I-E-Z-E-R. Quem foi mesmo? Exatamente, um dos 30 valentes que o rei Davi teve no seu exército, general comandante de 24 mil homens. Abiezer vocês vão encontrar no segundo livro dos Reis. E Abigail? Muito bem, mulher de Nabal.
homem rico e poderoso que negou a Davi o socorro que este lhe pediu. E por esse motivo, o rei prometeu a si mesmo que o mataria e destruiria toda a sua casa. Mas Abigail, aprontando sem demora um generoso donativo, foi rogar a Davi que abrandasse o seu furor. E aqui para nós, ela alcançou o que queria, pois, além da sua natural eloquência, era dotada de uma rara formosura. Tanto assim que, quando morreu Nabal, poucos dias depois, Davi se casou com Abigail, e ela lhe deu um filho com um nome bem diferente, bem singular. Qual era mesmo o nome do filho de Abigail com Davi? Eliabe. Exatamente, Eliabe. Aparece no segundo livro dos Reis, capítulo 3. Servo de Salomão. Esse nome significa estendido, aumentado. Aminadab, vocês ouviram esse nome na genealogia de Jesus. O que significa esse nome Aminadab, que aparece em Mateus e Lucas? Logo no princípio, Mateus é o capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Muito bem, Aminadab, quer dizer, meu povo quer. E antes que eu me esqueça, claro que Jesus nunca deu importância à sua genealogia humana. Nunca lhe deu mesmo nenhuma importância. Amitai, um doce para quem acertar. Quem foi Amitai? Exato, pai do profeta Jonas. É só abrir o livro de Jonas no Velho Testamento, está logo no primeiro capítulo e primeiro versículo. Jonas, filho de Amitai. E este nome Amitai significa verdade, firmeza, fidelidade ao Senhor Deus. Amiel. Quem foi mesmo esse Amiel? Houve 4 com esse nome na Bíblia. Amiel, etimologicamente, significa meu povo é de Deus. Agora vamos a eles. Primeiro, um espia que aparece no livro dos Números, capítulo 13. O segundo, Amiel, pai de Maquir, no segundo livro dos Reis. Terceiro, Amiel, o filho de Ahitófel, que outros chamam Aquitófel. Tanto faz estar na cabeça como na cabeça da árvore. E finalmente, quarto, o porteiro do templo. Aparece no livro de Paralipômenos. Bem, voltaremos amanhã com as lições bíblicas do céu. E, claro, centro, não no sentido restritivo, sectário. O Sol não é o centro do sistema planetário? Este centro? Pensem bem o que eu vou dizer. É para se meditar. Este é o centro do sistema religioso. O povo quer a unificação, e quando o povo quer, quem é que não vai querer? Não adianta mais, o povo não quer mais ódios, nem mais guerras em nome de Deus. Isso já caiu no ridículo, isso já era, já está superado. Nós queremos amor. Só tem amor quem tem amor para dar. É claro,
Só recebe amor quem dá amor. É a lei. Isso só no céu da LBV. Mas agora o céu da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Ayat, A-I-A-T. Ayat, o que significa Ayat? Também chamada Ayot, Rai ou Rai. Exato, cidade da tribo de Simeão, cujos habitantes sustentaram com vigor um dilatado cerco contra os hebreus. 36 homens dos mais valentes caíram mortos. Mas depois do castigo de Acã, Josué armou uma emboscada rumo à cidade, aparentando fugir. Saíram então os inimigos de seu encalço. Ora, os que estavam emboscados, lançando fogo à cidade, mataram todos os seus inimigos. Puxa vida! Mas onde está mesmo essa história? Exatamente no livro de Josué, no capítulo 8. Josué foi o sucessor de Moisés. Aicana. Que diabo de negócio é esse? Aicana. É exato, é isso mesmo. A-I-C-A-N. Pai de Godolias, a quem o rei Josias de Judá mandou consultar a profetisa Hulda sobre o que lhe pertencia igualmente a toda a nação. E essa tarefa foi entregue a Eutias, primeiro-ministro, Safan, Acobó e Asaías. Já essa passagem está no 4º livro de Reis. Aiezer, A-I-E-Z-E-R, Aiezer. Já ouviram Eliezer, Eleazar, mas nunca ouviram Aiezer. Pois bem, era um filho de Amissadai. Era chefe da tribo de Dan. Vejam bem, chefe da tribo de Dan, no tempo em que o povo saiu do Egito. Sua oferta consistiu principalmente numa grande bandeja, uma garrafinha e um prato grande de ouro puro. Isto aparece no livro de Moisés, Números. Está no capítulo 7. Aimana. Quem era Aimana? Exato, era da geração dos gigantes que, juntamente com seus irmãos Cesar e Tormai, foi exterminado por Caleb após a tomada de Hebron. Também está no livro de Josué, capítulo 20. Meus amigos, meus irmãos, por hoje é só, mas acho que adiantamos bastante. Quadro Lições Bíblicas.
Quem escreveu a maioria dos salmos no Velho Testamento da Bíblia Sagrada? Davi, o rei Davi. E quais são os profetas maiores, hein? Como é que é, minha gente? Perfeitamente. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E quais são os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora uma perguntinha que qualquer soldadinho de Deus pode responder. Em que língua se escreveu o Velho Testamento? É claro, na língua hebraica. E o Novo Testamento? Naturalmente, o Novo Testamento foi escrito em grego. Mais uma perguntinha fácil. Qual é o livro da Bíblia que tem 150 capítulos? É capítulo a beça, hein? Perfeitamente. É o livro dos Salmos. Como se classificam os livros do Novo Testamento? Isso todo mundo sabe, né? 4 evangelhos, um livro histórico, 14 epístolas, 7 epístolas gerais e um livro profético. Ora, quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é o histórico? Atos dos Apóstolos. Todo mundo sabe. E quais são as epístolas de Paulo? Agora, São Paulo apóstolo, aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, a Tito, a Filémon e aos Hebreus. Essas são as 14 epístolas de São Paulo. Mas há outras 7, não é? De quem são? Perfeito. Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João, o evangelista, e a última, de Judas Tadeu. E qual é o livro profético? Apocalipse. Quem escreveu os evangelhos? Todo mundo sabe, né? Quer dizer, foram médiuns inspirados. O autor é Jesus. Apesar das interpolações, dos enxertos, das deturpações, os autores são Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Perfeito, o evangelista número 3, São Lucas. E quem escreveu o Apocalipse como se fosse um médium psicógrafo? É claro, João, o evangelista. Mas o autor mesmo, vocês sabem, é nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos livros do Novo Testamento têm um só capítulo? Quais são eles? Muito bem. São 4. A 2ª de João, a 3ª de João, a de Judas Tadeu e São Paulo a Filémon. Quais são as epístolas mais compridas? As cartas mais compridas? O autor é São Paulo. Vamos lá, vamos lá. Perfeito. Aos Romanos e a 1ª aos Coríntios. São as mais longas. Mas quem escreveu o maior número de livros, hein? Exato, o apóstolo São Paulo. 14. Depois de São Paulo, quem? João, São João, escreveu 5.
3 cartas, o Evangelho quarto e o Apocalipse como psicógrafo. Que epístola foi dirigida a uma senhora casada e seus filhos? Exato. É João, o evangelista, a segunda carta dele. É a segunda de João. E que epístola contém o maior número de referências à natureza? Santiago apóstolo. Dos livros do Novo Testamento, qual foi escrito em primeiro lugar? Porque não foram escritos como está na Bíblia, pela ordem que está na Bíblia, não. Vamos ver então, quem foi que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento? O velho vocês sabem, mas o novo. Quem foi que inaugurou o Novo Testamento? Exatamente, São Paulo apóstolo aos Tessalonicenses. Eu gostaria de continuar com vocês esse embalo, porque quem é que não gosta de saber as coisas? Só gente asnática. E não há coisa mais triste que gente ignorante. A maior desgraça humana é a ignorância da lei divina. Aqui começa a riqueza de cada um, é na cultura espiritual. Todo legionário é rico e não sabe, mas eu vou provar que é. Meus amigos, vamos à Bíblia para o povo. É a Bíblia trocada em miúdos. Vamos às primeiras perguntinhas. Que língua é essa chamada o aramaico, ou língua aramaica? Muito bem. Durante os anos do exílio do povo hebreu em Babilônia, vocês conhecem essa história, porque eu já contei várias vezes, a Palestina foi invadida por sírios e outros povos. E ali introduziram a chamada língua aramaica. Ora, quando voltaram do exílio, os hebreus tiveram de aceitar a língua da então população do país. Foi assim que o aramaico, ou arameu, se tornou a língua da Palestina, do próprio Jesus e dos seus apóstolos. Qual foi a mais célebre tradução para o latim? Muito bem, a Vulgata, a famosa Vulgata Latina. Quem foi que fez essa tradução? Claro! Quem fez a tradução, chamada Vulgata Latina, foi São Jerônimo. Foi 400 anos depois da primeira vinda de Jesus. Essa Vulgata teve grande importância? Exatamente, serviu de base para as principais versões saxônicas, inglesas e também portuguesas. Porque traduzir do hebraico e do grego era difícil, mas do latim já era muito mais fácil. Vocês sabem que, a princípio, o Evangelho foi transmitido oralmente
verbalmente. Depois é que os apóstolos começaram a escrever, naturalmente inspirados pelo Espírito Santo, como nós dizemos, pelos espíritos mais iluminados. Agora uma curiosidade. Quando se deu ao mundo o primeiro Novo Testamento já impresso? Exatamente, 1516, por Erasmo. Qual foi a primeira versão em português? Exatamente, a de João Ferreira da Almeida, cerca de 1691. Agora nós ouvimos falar assim, esse livro é apócrifo. Então o que vem a ser livros apócrifos? Exatamente. São livros considerados espúrios, isto é, humanos, não de inspiração divina. Quantos dias houve entre a ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu? Exatamente, 40. E quantos dias houve entre a ressurreição e a descida do Espírito Santo? Isto é, aquele Pentecostes famoso, né? Exatamente, 50 anos. Todos nós já ouvimos falar nas muralhas de Jericó. Quantos dias os hebreus circundaram as muralhas de Jericó antes delas caírem? Exatamente, 7 dias. Quantos companheiros Gedeão levou consigo contra os midianitas? Também já contei essa história várias vezes. Exatamente, levou 300 homens, 300 companheiros. Ficaram conhecidos como os 300 de Gedeão, exatamente. Em que época mais ou menos viveu Abraão? Esse é o patriarca. Abraão quer dizer pai de multidões. Abrão, como era antigamente, era pai excelso. Vamos lá. Quantos anos antes de Jesus chegar a este mundo em corpo fluídico? Perfeitamente. 2000 anos antes de Jesus vir. Quem era o discípulo amado? João. Seu irmão, Tiago. E o pai deles dois, como era o nome dele? Zebedeu. Havia um apóstolo que foi apelidado o duvidoso. Quem era ele? Tomé. Quem negou Jesus? Pedro. Qual era o outro nome do Pedro? Simão, ou Kefas. Como era o nome do pai de Pedro? Jonas. Simão Bar Jonas. E como sabemos que Pedro era casado? É claro, porque o Novo Testamento diz que Jesus curou a sogra dele. Qual discípulo que cuidou da Virgem Maria depois da morte de Jesus? Morte aparente, é claro. Eles pensaram que mataram Jesus, coitados. Quem foi o discípulo? Exatamente, João, evangelista. Quais os apóstolos que foram apelidados filhos do trovão? Exato, Tiago e João. Judas Iscariotes traiu Jesus. Que fim levou? Exatamente, ele se enforcou. Todo mundo sabe que ele agiu mal. Pensou que ia salvar a sua pátria e aí que tudo se perdeu. Qual era o apóstolo que antigamente era cobrador de impostos? Era um publicano? Exatamente, São Mateus. Tinha o nome de Levi nessa época.
Um apóstolo perguntou: mas pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Como era o nome dele? Exatamente, Natanael. E quem foi que respondeu: vem e vê? Exato, o apóstolo Filipe. Quem foi que levou Pedro a Jesus? André, seu irmão. Quem foi apelidado o apóstolo dos gentios? Muito bem. Paulo, São Paulo, apóstolo. Que apóstolo, numa visão, viu um lençol cheio de toda espécie de animais? Exatamente, São Pedro. E que apóstolo teve a visão de um moço que o chamava lá para a Macedônia? Exatamente, o apóstolo São Paulo. Que apóstolo batizou o eunuco de Candace? Rainha da Etiópia, né? Tinha esse nome, Candace. Exatamente, o apóstolo Filipe.